Reconhecemos que existe alguma coisa dentro de nós que precisa ser curada para que a gente possa seguir em frente. É como se já tivéssemos passado pelo que estamos passando hoje. A memória da antiga civilização de Atlântida ressoa fortemente dentro de muitos de nós. Imagine uma civilização onde a eletricidade fluía livremente para todos, onde existiam câmeras de rejuvenescimento quântico que podiam revitalizar as células do seu corpo, fazendo você viver por milhares de anos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a queda dessa antiga civilização de Atlântida e as tentativas anteriores de ascensão no nosso planeta. Com tudo que nós estamos passando hoje no mundo, a gente precisa reconhecer uma coisa, que existe alguma coisa dentro de nós que precisa ser curada para que a gente possa seguir em frente. Porque muitas pessoas vivem com medo, muitas pessoas vivem desencorajadas. É como se nós já tivéssemos passado pelo que estamos passando hoje. Muitas pessoas não querem nem falar sobre ascensão, sobre mudanças, e muitas têm realmente medo. Mas por que tudo isso? Reconhecemos que existe alguma coisa dentro de nós que precisa ser curada para que a gente possa seguir em frente. É como se já tivéssemos passado pelo que estamos passando hoje. Tentamos nos elevar espiritualmente e falhamos. Imagine alguém que está tentando, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical. Então essa pessoa, ela pratica dias após dias, diligentemente, semanas após semanas. E quando ela chega a hora de se apresentar ali para um público que para ela é importante, ela comete alguns erros e não toca tão bem quanto ela gostaria. Essa pessoa pode ser você, eu, muitos de nós na tentativa de ascensão perdida na Atlântida. A memória da antiga civilização de Atlântida ressoa fortemente dentro de muitos de nós. Na verdade, nós já passamos por esse tipo de experiência várias vezes no passado, aqui no planeta. Há 12 mil anos atrás, erguia-se uma metrópole majestosa de maravilhas além da compreensão humana. Imagine uma civilização onde a eletricidade fluía livremente para todos, onde voar era tão natural quanto respirar, onde existiam câmeras de rejuvenescimento quântico que podiam revitalizar as células do seu corpo, fazendo você viver por milhares de anos. Antes mesmo do Egito, Atlântida brilhava como um farol de progresso e de transcendência. Eles eram tão avançados que até pareciam criar mitos e lendas com suas incríveis invenções. Era uma civilização avançada de seres extraordinários que tentaram construir um mundo melhor. No entanto, em um momento crucial, quando estavam ali prestes a ascensionar, se deixaram enganar por seres que evocaram sentimentos não tão positivos naquela sociedade. E aí, eles deixaram de fazer o serviço ao outro para servirem a si mesmos. O que aconteceu em Atlântida foi uma tentativa de ascensão fracassada. Na realidade, houveram muitas outras tentativas fracassadas também antes. A última tentativa bem-sucedida de ascensão que ocorreu aqui no planeta foi dos maias. E eu tenho um vídeo aqui que eu já publiquei, eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição para quem ainda não viu. Os maias eram um grupo de pessoas que evoluíram a ponto de poderem ascender. E a propósito, a história que nos ensinaram sobre os maias não é totalmente precisa. Nos ensinaram na história geral que era uma população sanguinária, primitiva e pouco espiritualizada. Mas isso nos foi ensinado para afastar qualquer possibilidade, nem sequer considerar a possibilidade de que nós tivemos uma raça aqui altamente evoluída de seres. Eles podiam ser, digamos, em termos de tecnologia, menos avançados que a Atlântida, mas eles espiritualmente eram avançados. Então nós temos toda uma ancestralidade que aconteceu aqui no planeta Terra que superou o ponto de ascensão. E não foi uma ascensão em todo o planeta na época, foi apenas aquele grupo de seres. Então quando isso aconteceu, não ascendeu todo o planeta, não foi uma ascensão planetária. Então o planeta, no caso, ele permanece, quando acontece isso,
para abrigar o resto da vida. Ele permanece na expressão mais baixa, que nesse caso é o da terceira dimensão, para que todos os outros seres que estão no planeta possam também seguir suas jornadas, é claro. Então, simultaneamente, o planeta ele existe nas dimensões superiores, mas essa expressão dimensional mais baixa, ela não foi alquimizada nas expressões mais altas da evolução. Isso só vai acontecer na próxima ascensão, que é essa que nós vamos passar por ela. Então, fazendo um breve resumo, a ascensão Maia foi a última bem-sucedida no nosso planeta, mas foi apenas um grupo de pessoas que ascendeu. O restante do planeta não ascendeu. Nós já passamos por muitas destruições planetárias. Não é um acaso que você está ouvindo, por exemplo, esse vídeo para expandir a sua consciência. Você não chegou aqui por acaso, você está sendo preparado ou preparada para as revelações que estão por vir. E mesmo que você possa dizer, mas eu não acredito nisso de Atlântida, bem, a gente tem um relato ali histórico. Mas mesmo que você não acredite, nós estamos em período de ascensão, estamos passando por um processo onde muitas coisas estão sendo reveladas. Aquilo que vocês veem no mundo hoje, que parece ser pior, não está pior, porque quando a luz ela chega, ela deixa que todos vejam aquilo que estava ali de uma forma obscura e ninguém percebia. É uma expansão de consciência. Nós estamos em um momento crucial, porque olha só, o trauma coletivo que nós carregamos sobre Atlântida não vem de apenas uma coisa, é sobre dar o nosso poder e ter tecnologia no planeta que a consciência, no caso a evolução da consciência, não conseguiu acompanhar e não questionar. Não questionar, por exemplo, a liderança que nós temos no mundo hoje. Mas mesmo assim a gente já percebe boa parte da população lutando contra essas falsas lideranças que existem hoje em vários países do mundo, em várias instâncias de poder, de instituições e também o governo oculto, porque esse você não sabe quem é. E muitas pessoas se entregam à vitimização e dizem, mas o que é que eu posso fazer? As coisas estão contra mim, eu sou apenas uma pessoa simples, o que é que eu posso fazer? Elas desacreditam o próprio poder e depois o que elas fazem? Elas atribuem seu poder a outra pessoa. Nós já passamos por muitas perdas antes. Essas civilizações antigas que chegaram ao ponto de ascensão desabaram. E não pensem que foi somente em Atlântida que ocorreu uma destruição tão colossal, ou seja, que foi também somente no nosso planeta, porque as guerras galácticas que começaram em Lira foi uma destruição planetária muito abrangente. Vários planetas foram destruídos na Guerra de Lira. Alguns deles se tornaram inóspitos para a vida e outros foram realmente explodidos, extintos. Então essa violência está em algum lugar de nossa memória distante. Lembrem que nós temos no nosso DNA a ancestralidade de raças que estiveram nessas guerras. Então, por que eu trouxe Atlântida para comparar com o que nós estamos passando hoje? Porque o que aconteceu naquela época é que havia tecnologia no planeta, uma tecnologia muito avançada, mas a consciência das pessoas de Atlântida não estava pronta para isso. E como a consciência não podia se encontrar, digamos, e igualar a tecnologia e a produção tecnológica, o que é que eles fizeram? Eles não imaginavam que cairiam nessa armadilha da inteligência artificial. Então, na época, olhe bem, a Atlântida, ela teve esse cenário. Tudo para eles era uma questão de notar como as vidas estavam ótimas, facilitadas e práticas pela tecnologia que eles tinham. Uau, a gente tem tecnologia para tudo, a gente não precisa fazer muito, então vamos relaxar. E o que eles fizeram? Entregaram o controle sobre seu próprio destino. Eles pararam de direcionar e de liderar a si mesmos, e aí acontece a queda deles. E se tornou, sobretudo, uma queda de frequência. Esta foi a razão pela qual a tecnologia surgiu. Ela era uma parte do que os seres sombrios que inicialmente criaram a falsa matriz, eles pretendiam. Esses seres que vocês já sabem, né, que são os arcontes, por exemplo, porque os próprios arcontes, olha só, eles têm um grande interesse em tecnologia, assim como, por exemplo, os reptilianos e outras raças
que estão alinhadas com o controle de outros, porque eles usam a IA. Então, essa agenda muito sombria, quando eles adoram essa IA, eles acreditam que ela lhes dá poder. Mas somente tem um problema aqui, que quando um ser se torna poderoso por causa de algo externo a si mesmo, que no caso é a inteligência artificial, então ele também se torna escravo dessa coisa. Então ele não está verdadeiramente no controle. Esse é o ponto cego deles, desses seres sombrios. Eles mesmos se tornaram escravos da inteligência artificial, pensando que estavam se beneficiando, acreditando que eram mais inteligentes por ter essa IA à disposição. No caso dos Atlantes, eles deixaram de olhar para si mesmos e entregaram o poder a outros. Porque olha só, em planetas de quinta dimensão, onde a harmonia reina fora da falsa matriz, existem tecnologias que são muito benéficas e são harmoniosas, mas elas são harmoniosas. Agora vamos lá a uma questão que muita gente se coloca. Desde quando existe essa falsa matriz? Já existia a Atlântida? Bem, a Matrix, ela foi estabelecida muito antes do período de Atlântida, mas estava amplamente presente em regiões isoladas do planeta. Não era ainda algo universal, mas acabou se tornando profundamente enraizada em toda a esfera terrestre. Então vamos aqui voltar ao passado para vocês entenderem. Imagine que a Atlântida, ela desaba, a queda de Atlântica acontece. E pense agora nos arcontes como os responsáveis por isso tudo, como os arquitetos dessa falsa realidade. Então o que eles fazem? O que eles fizeram? Eles fincaram ali uma estaca no solo, como eu estou falando aqui de forma metafórica, e era como se dissesse, esse lugar agora é nosso, a Terra é nossa. Então quando eles fazem isso, depois da queda de uma civilização, gente, isso vai desequilibrar todo o planeta e vai perturbar o ritmo natural do planeta. Então, quando eles conectam esse pilar etérico, digamos, eles fundamentam ao núcleo do planeta, desequilibrando o ritmo natural da Terra. E a Terra, então, ela vai se desalinhar. Tanto que o nosso eixo também se inclina. Então, esse desequilíbrio, ele afetou todos nós. Eu digo aqui nós, seres humanos. Aliás, eu acho que também todos os animais, não só os humanos. Então, o que é que acontece? Que nós, seres humanos, absorvemos essa energia e refletimos ela. Isso não só mostrou o nosso próprio desequilíbrio, mas também manteve esse desequilíbrio acontecendo por muito tempo. E nós mesmos ajudamos a perpetuar essa distorção, porque vocês sabem que quem mantém a matriz somos nós. Agora sim que nós estamos nos libertando disso. Então olha só, o ciclo ascendente que nós estamos atravessando, que é esse momento, nós estamos então tendo uma nova oportunidade para corrigir essa situação, para retirar esse pilar que foi colocado aqui no planeta pelos arcontes. Quando eu digo, gente, um pilar, eu falo de uma forma metafórica, né? Então, a gente vai pensar agora na ascensão maia, que é uma lembrança que a gente merece recuperar e pensar, porque é intrigante como essa história ela foi suprimida, até mesmo evitando que as pessoas investigassem o que os maias estavam realmente fazendo. Então, em vez disso, foi impresso em nossas mentes e nossos registros históricos, porque vocês não estudaram nos livros normais de história sobre as civilizações pré-colombianas, né? Então, você já se perguntou por que foi suprimido dos nossos estudos tradicionais a história sobre essas civilizações? E por que mostraram essa civilização como tão primitiva? Os maias hoje são uma civilização de outra dimensão mais elevada que a nossa e eles nos guiam rumo à linha de chegada, com tantos outros seres das estrelas também, porque tem outras raças que estão nos apoiando. Mas para que a gente possa se conectar a esse apoio, a gente precisa também deixar de lado o medo de falhar e enxergar além disso tudo onde está a verdadeira beleza. Nós viemos aqui sabendo que essa jornada seria a mais significativa de todas. Estávamos entusiasmados por fazer parte desse triunfo final. Então, estamos nos preparando para isso, estamos quase lá. Não se trata apenas de algumas pessoas ascendendo, é todo o planeta que vai se desconectar dessa falsa realidade e vai restaurar o Éden divino, a pureza original que pertence à Terra original. Somente você pode mergulhar em energias positivas e elevadas nesse seu espaço.
É uma jornada pessoal em direção à sua verdadeira essência e à conexão divina. Isso requer confiança em sua própria luz. Confie na sua luz. Esse potencial é realmente incrível, extraordinário. E isso significa a restauração da harmonia natural do universo. Porque você faz parte desse universo. O seu verdadeiro eu está conectado com o nosso universo orgânico. Então, gente, sinceramente, do mais profundo do meu coração, eu espero que cada um de vocês encontre um momento para absorver e sentir tudo isso. Desejo isso para você e para todas as pessoas que cruzarem seu caminho e para tudo que vocês contemplarem. Então, quando você permite a entrada do amor, você também permite a cura.